Conversamos agora com o ex-ministro da Justiça, Tarso Genro. Boa tarde, muito obrigada por nos atender. Boa tarde, é um grande prazer estar com vocês. Bem, ministro, trazendo aqui alguns elementos que Frederico Wassef levantou durante essa entrevista à CNN, ele destacou muito o fato de que o nome dele estava sendo usado de uma forma política durante as investigações para atingir o presidente Jair Bolsonaro. Na sua avaliação, a gente consegue ali distinguir alguns elementos que podem impactar de forma política ou a gente pode apenas abordar a questão judicial? O senhor vê elementos políticos? Toda a grande questão constitucional que tenha alguma importância dentro de uma conjuntura política ou mesmo dentro de um determinado ciclo histórico é sempre uma questão política e uma questão jurídica, né? Não existe um julgamento absolutamente puro, absolutamente normativo, porque o Supremo Tribunal Federal ele é o tutor, ele é o controlador da Constituição, ele é a voz da Constituição, é quem dita, em última análise, a interpretação constitucional. E as questões constitucionais, que envolvem questões de Estado, questões relacionadas com ministros, com o presidente da República, questões federativas, todas elas são também, né, uma questão política, né? O que não se pode fazer é fazer com que a política ela torne intransparente a interpretação constitucional e se torça a interpretação constitucional para um lado político, para uma facção política e outra, né? Mas sempre, sim, as questões políticas estão imbricadas nos grandes problemas da Constituição do país. Ministro, Dani Lima aqui, um prazer falar com o senhor aqui no CNN 360. São muitas as pontas que esse caso traz. Eu gostaria de uma análise do senhor a respeito da governabilidade. A gente já vem tratando há alguns dias a respeito dessa crise política, embate entre poderes, tensionamento entre judiciário e poder executivo, muito especificamente o Supremo, mas investigações que de alguma forma resvalam nos filhos do presidente sempre também demandam dele um ânimo mais elevado. Esse caso, a prisão de Fabrício Queiroz dentro do escritório, ou pelo menos era designado formalmente como um escritório do advogado de Flávio Bolsonaro, até então, né? Ontem ele deixou a causa. E desse homem que tinha ali acesso ao Palácio do Planalto e ao Palácio da Alvorada, onde vive o presidente, adiciona um novo fator a essa crise política que a gente já estava vendo em andamento? Se sim, qual é o tamanho desse ingrediente novo que chega? Bem, nós estamos vivendo um momento histórico completamente atípico, né? De uma parte, nós temos uma pandemia, que é uma questão universal, uma questão sanitária global, né, que envolve todos os atores políticos, estejam eles dentro do Estado ou fora do Estado, porque se trata de uma questão que modifica o modo de vida das pessoas, modifica a economia, modifica, portanto, as próprias relações políticas. E a segunda questão, que também é atípica, que nós estamos vivendo uma crise, à beira de uma crise de Estado. Nós estamos numa crise do sistema liberal representativo que não consegue abrigar e processar as tensões dentro da ordem jurídica normativa que está estabelecida. Então, esse caso do Queiroz, ele agrega, sim, um novo componente, tá? Porque qual é a leitura que você pode fazer dele? O Queiroz está sendo procurado estava sendo buscado, no momento, ele não estava foragido, ele estava simplesmente escondido, mas ele estava sendo buscado para dar um depoimento. Depois sobreveio, um processo em que ele está sendo imputado de ter participação numa organização criminosa. Esta questão é uma questão chave. Por quê? Porque a primeira pessoa, que trata de falar de maneira pública e de maneira ostensiva sobre o Queiroz é um grande amigo dele, o presidente da República, que vem a público e diz por que o Queiroz estava lá. Ele estava fazendo um tratamento,
para o câncer, tratamento de saúde, num hospital próximo. Isso se chocou completamente com todas as versões que foram dadas pelo seu advogado, que está lá cumprindo a sua função, tem um mandato, né? Tinha um mandato como advogado de defesa, que sequer soube explicar a presença do Queiroz naquele local. Então, quando existe este choque, né, entre qual a posição que o Queiroz vai ocupar nesse processo, que seguramente ele será réu, e quais são as suas ligações na clandestinidade da política, e vem o presidente justificar a sua presença no imóvel que ele estava escondido, a questão agrega, sim, à instabilidade constitucional do país. Quer dizer, vai ter que se ter uma explicação para isso. Até porque é sabido, por todas as informações que são prestadas pela imprensa e pela própria fala da família do presidente, dos seus filhos, é que eles compõem uma associação política informal hoje que está governando o país, que passa pela produção de fake news, que passa pela voz pública dos seus filhos sobre todos os assuntos de Estado, que passa pela voz pública dos seus filhos, que não se sabe se recebem ou não orientação do presidente, julgando e analisando a conduta dos ministros, analisando inclusive a conduta do vice-presidente da República. Então, se o presidente tem algum envolvimento nesta relação, né, que o Queiroz é o ponto de apoio fundamental, né, sim, então o presidente estaria participando de uma associação ilegal, de uma associação criminosa, e vai ter que responder também por isso. Ainda nessa linha, ministro, falando um pouco sobre a gestão Bolsonaro, como o senhor traz para a gente essa análise com relação a Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, temos Fabrício Queiroz, que era assessor, então, do filho dele. Como é que isso atrapalha a gestão do governo, a gestão do presidente? Eu acho que está atrapalhando a gestão do presidente desde o começo do seu mandato, né? E aqui não vai nenhuma imputação, não estou imputando ao presidente nenhum delito, nem aos seus filhos. Eu estou fazendo uma leitura jurídica, técnica, por assim dizer, da conjuntura política que está ligada a esses eventos todos. Então, por que atrapalha? Porque a magistratura presidencial, ela é una, ela é indivisível. O presidente só divide a magistratura presidencial com seus ministros ou a quem ele delega determinadas competências. Quem deve falar pela instituição presidência da República é o presidente. Quando o presidente socializa, ainda que de maneira informal, esta fala, ele traz para dentro da magistratura presidencial as responsabilidades dessas pessoas que estão atuando à margem do poder de Estado estabelecido. E é isso que está acontecendo no caso Queiroz. Então, sim, esta questão que seria uma mera questão de direito penal, uma mera questão criminal, né, que envolveria o Queiroz, possivelmente como assessor, e outras pessoas que estão no círculo dele, se torna uma questão política de Estado. E é por isso que está atrapalhando, eu diria, desde o começo do mandato do presidente Bolsonaro, está atrapalhando a sua conduta. Está transformando ele, além de um chefe de Estado, né, que tem essa magistratura presidencial, num chefe de Estado que divide as suas responsabilidades com pessoas para as quais a Constituição não contempla nenhum tipo de função. E isso é muito grave, isso é estabilizador da República e da própria responsabilidade da magistratura presidencial. Estamos conversando ao vivo com o Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, ao vivo aqui no 360. Ministro, sempre fazemos com que as nossas entrevistas tenham a representatividade também dos nossos analistas, sempre com algum ponto de vista diferente. O Yuri Pita também tem uma pergunta ao senhor. Por favor, Yuri. Obrigado, Carol. Ministro, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui no 360. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel que a oposição pode ter nesse caso. É uma forma, de certa maneira, da oposição, e aí em caso específico do PT, de sair um pouco da posição nas cordas, de ser sempre alvo de acusações de corrupção e poder também, com este caso, adotar uma ação mais proativa, mais ofensiva contra o governo no seu papel de oposição? Ministro, eu vou pedir só um segundinho para o senhor, porque inclusive quero ouvi-lo a respeito desse assunto que chega agora aqui na CNN. Acabo de receber a informação, olha, o Ministério Público de Contas, o subprocurador-geral do Ministério Público de Contas,
Lucas Rocha Furtado entrou com um pedido, inclusive de medida cautelar, para suspender, atenção, suspender os pagamentos de salário referente ali ao cargo de ministro da Justiça, que o ex-ministro Sérgio Moro vem recebendo por estar em quarentena. Qual é a justificativa do subprocurador do Ministério Público de Contas, Lucas Rocha Furtado? Sérgio Moro passou a desempenhar funções em alguns veículos como colunista. Há, portanto, aí que se saber se está recebendo remuneração, porque no entendimento do Ministério Público de Contas, há sim uma irregularidade quando o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebe recursos públicos para deixar de trabalhar. Transcrevo aqui um trecho do pedido dele, prazo de 6 meses de quarentena, quando, na verdade, está trabalhando. Acumulação essa, ou seja, acumulação de funções, entendo que seja indevida e enseja possível dano ao erário. O ex-ministro Sérgio Moro recebe cerca de R$30 mil de salário e ficou correto, ficou acertado, inclusive com aval da Comissão de Ética da Presidência da República, que ele receberia esse valor até outubro de 2020. No entendimento do Ministério Público de Contas, portanto, a acumulação, o fato dele estar recebendo para não trabalhar esses R$30 mil, mas estar exercendo funções em outros veículos, justificaria não só a suspensão dos pagamentos a Sérgio Moro, como também avaliação aqui do que foi recebido ante, abre aspas, indícios de descumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade. Ele pede ainda, Lucas Rocha Furtado, subprocurador de Contas, que Sérgio Moro seja ouvido pelo Tribunal de Contas da União para prestar explicações a respeito desse caso. E diz aqui, após a oitiva, caso as irregularidades não sejam afastadas, proceder com a apuração do dano, ou seja, do que teria sido recebido ali indevidamente, e consequente devolução desses valores aos cofres públicos. Eu vou pedir para o nosso time, especialmente a Renata Agostini, se puder acionar, a gente tem os contatos da assessoria do ex-ministro Sérgio Moro, nossa produção, enfim, para trazer o outro lado, mas está aqui notícia de última hora, chegou. Peço desculpas ao ministro Tarso Genro, a gente faz, assim, é um compromisso com o nosso telespectador de estar informando sempre o que acontece na hora, mas acredito que o senhor certamente também vai poder falar a respeito desse assunto. O Yuri Pita, né, tinha Yuri feito Pita, uma pergunta. exatamente. Yuri, quer rememorar muito rapidamente para que o ministro possa falar, retomar aqui a entrevista? Claro, Dani. Bom, já aproveito então, ministro, também queria ouvi-lo sobre esse aspecto da quarentena que os ex-ministros ficam submetidos, mas eu queria uma avaliação do senhor do papel da oposição nesse caso, Queiroz, e se é uma forma do PT sair das cordas de ser alvo sempre de acusações de corrupção e também poder reagir, agir de forma mais proativa no embate político do momento. Eu acho que, sinceramente, né, eu acho que os partidos, seja o PT, seja qualquer partido no campo democrático, seja de direita, desde que seja republicano, democrático, seja de esquerda, tem que pensar menos nos seus projetos imediatos, né? Seja no contencioso político com o governo, seja na questão eleitoral. Eu acho que eles têm que pensar mais, todos os partidos, nesse momento, de como ajudar as instituições da República a promover movimentos e tomar decisões que nos afastem dessa crise. Porque nós não temos somente uma crise, que é a crise da questão democrática. Nós temos a crise da pandemia, que tem, por assim dizer, o estatuto de uma tragédia universal. E isso vai abalar as estruturas sociais, econômicas do país, mudar a vida das pessoas de uma maneira ainda que não se tem perspectiva. Então, eu preferia dizer, né, que tanto o Partido dos Trabalhadores, o meu partido, como os demais partidos, devem apanhar este momento e verificar que movimentos podem fazer para prestigiar as instituições da República, para que ajudem
o conjunto do Estado, o conjunto da sociedade civil, a nos retirar desse impasse que nós estamos. E isso significa, nesse momento, prestigiar aquele que é o guardião da Constituição. É prestigiar o Supremo Tribunal Federal, porque é dele que vão sair as decisões que vão nortear, inclusive os acordos políticos futuros, para nos retirar dessa situação democrática, social e dessa situação também sanitária insuportável que nós nos encontramos. Então, eu acho que esta é a reflexão que os partidos e que o meu partido deveria fazer, e acho que está fazendo, nesse sentido. Acho que os partidos, em geral, estão preocupados, os partidos do bem, vamos chamar assim, já que isso aí é muito usado hoje, essa expressão, estão agindo nesse sentido. Em relação à questão do ministro Moro, salário, o salário, mesmo que seja um salário posterior ao exercício da função, ele tem um caráter alimentar, é constitucional isso, seja que valor for. Então, se o ministro Moro está recebendo por prestar serviços a instituições, e esses serviços são remunerados, ele vai ter que fazer uma opção. Ou ele vai renunciar e devolver a parte dos salários que foram recebidos de maneira direta por outras instituições, ou vai ter que parar de prestar esses serviços e também devolver a parte que ele recebeu em dobro, por assim dizer, em função dessa sua nova atividade jornalística. Tomara que ele saia melhor como jornalista do que ele saiu melhor como juiz e como ministro. Seguimos então conversando com o Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, sobre o caso Queiroz. A gente que aborda também as questões políticas que envolvem esse caso. O ministro já posicionado para conversar com a gente, as perguntas nossas, dos nossos analistas. Sempre com a gente, né, ministro? Já ali no seu chimarrão, é isso, ministro? Se você não se importa, eu vou continuar com o meu chimarrãozinho aqui, que é a nossa hora de tomar chimarrão. Claro, a gente também está aqui com a nossa caneca, tomando a nossa aguinha, para seguir nesse bate-papo, nessa conversa com o senhor a respeito do caso Queiroz, aspectos políticos também trazidos e levantados. E mais uma vez eu volto para a figura do Frederico Wassef, ele que até então representava Flávio Bolsonaro, era exatamente na casa dele em que foi localizado o Fabrício Queiroz. Sabemos que o Fabrício Queiroz não estava foragido, mas tinha um endereço desconhecido e o Wassef circulava no Palácio do Planalto, nos meios políticos. A gente, inclusive, tem a imagem dele ali circulando na posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, um dia antes da operação que culminou na prisão de Fabrício Queiroz. O senhor acredita que todos esses casos, esses relatos, esses fatos podem ser trazidos, então, pela oposição para esse debate político? Que a gente pode ver, então, é o caso Fabrício Queiroz trazido à tona nesse discurso da oposição, cada vez mais enfático? Sim, eu acho que essa questão do Queiroz é uma questão importante, mas eu digo isso reafirmando o que eu mencionei anteriormente. Nós devemos tratar todas as questões políticas do país, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, para uma solucionática, e não para um aprofundamento da crise. E eu acho que a solucionática, em relação a essa questão do Queiroz, é o transparecimento absoluto da verdade. Nós precisamos saber qual é o nível de responsabilidade que o Queiroz efetivamente tem na formação de uma organização criminosa, se é que ela foi formada efetivamente, quais eram as suas finalidades, como foi operado isso na relação com os partidos políticos e como, eventualmente, isso aí atinge a figura do presidente da República, que, como eu disse, governa junto com seus filhos. Não são somente seus filhos, são filhos e associados políticos. Participam com ele de uma associação política informal que rege os destinos do país. Então, nós temos que atentar diretamente para este fenômeno novo que está ocorrendo naquilo que eu chamei de magistratura presidencial, que jamais tinha ocorrido aqui no nosso país. Então, essa questão tem que ser deslindada, porque do deslinde dela é que nós vamos verificar quais são os remédios para as três crises que nós atravessamos. Uma crise de governo e que quase chega a uma crise de Estado, uma crise sanitária, que é a questão da pandemia, que está terrivelmente mal encaminhada pelo governo federal, não é a oposição que diz isso, são setores do próprio governo,
pessoas que exerceram funções ministeriais, e a crise democrática, né? Que, em última análise, é o esvaziamento, né? das funções presidenciais envolvida, né? Estas funções presidenciais envolvidas em questões que estão à margem da Constituição e que provavelmente, se for provado, será o envolvimento com a associação criminosa. Ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, dava para prosear bastante aqui, inclusive sobre a dificuldade da oposição de firmar um caminho único, né, digamos assim. O senhor se destacou muito por ser crítico, inclusive do próprio partido, o PT. Fica o convite para que o senhor volte aqui para a gente falar das agruras da oposição também, que não são poucas. Agradeço muitíssimo sua participação, a participação do senhor aqui no 360, portas abertas na CNN Brasil. Obrigado, até a próxima oportunidade. E um bom e belo trabalho para vocês. Obrigada.